Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de alguns versículos da Palavra de Deus, 4 versículos para nossa reflexão. Encontramos na epístola escrita por Tiago, no capítulo 1, os versículos 22 a 25. Assim está escrito: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então aqui nós encontramos um conselho de Tiago para os irmãos àquela época e para nós nos nossos dias, nos advertindo e orientando para que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Existem muitas pessoas que somente ouvem a palavra e nada mais fazem. Então, só ouvir e não praticar não vai trazer nenhum benefício a quem quer que seja. O resultado da palavra está em ouvir e praticar. Ou seja, obedecer, fazer o que a palavra orienta. Então, Tiago, ao escrever isso aqui, ele disse: sede cumpridores da palavra. Ouviu a palavra, procura colocar em prática, cumpri-la, para que ela tenha o seu real efeito. E diz: e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Existem aqueles que se contentam somente em ouvir discursos, nada mais que isso, somente discursos, e com isto se dão por satisfeito. Mas a palavra de Deus não é somente para ser tema de discursos, mas é para ser uma norma de ensino, uma orientação. Lendo este versículo, lembrei-me quando Paulo pregava lá em Bereia, e aqueles irmãos daquela cidade ouviam atentamente o que é que Paulo estava ensinando e dizendo, e diz a palavra que dia a dia eles iam buscar na Escritura para ver se aquelas coisas funcionavam conforme Paulo estava dizendo. Está em Atos, no capítulo 17, versículo 11. Ora, e logo, versículo 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? De bom grado, coração aberto, receberam a palavra. E ao receber a palavra, diz aqui, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eles primeiro ouviam, guardavam, e depois eles iam examinar a veracidade e a concordância do que diz as Escrituras. E como Paulo era escriturístico, ele pregava a Escritura e nada além dela, ele não teve dificuldade para alimentar o coração daquelas pessoas, e quando eles foram examinar, eles simplesmente confirmaram o que Paulo havia dito e ensinado. Tanto é que no versículo 12 dá o resultado, dizendo: de sorte que
creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Então, o exame que eles fizeram da palavra que ouviram gerou neles fé e eles passaram a crer. E não foi pouca gente não, e diz, e creram muitos deles. Então, simplesmente por ouvir e examinar à luz da Escritura se aquilo estava em harmonia, em sintonia. Como estavam, a fé brotou de maneira natural e eles passaram a crer no Senhor Jesus. Quando Tiago deixa escrito esta palavra, nós somos levados a entender que existiam já na época de Tiago aqueles que eram hábeis ouvintes e nada mais do que isso. Ouviam, mas a palavra morria no ouvido deles. Não tinha mais o que fazer. Então, quando ele diz aqui, é que eles não fossem somente ouvintes, mas que fossem ouvintes e praticantes das palavras que ouviram. E ele diz o seguinte, é semelhante a alguém, e ele pega aqui agora a figura de um espelho, dizendo, é semelhante, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, não é praticante, diz que ele é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. O espelho serve para isso. Serve para mostrar o nosso rosto natural. Existem 3 tipos de espelho. Existe o espelho que mostra o natural da nossa vida. Existe o espelho que aproxima de nós, é aquele espelho chamado o côncavo, que a curvatura dele é de dentro para fora, ou seja, de fora para dentro, assim, de fora para dentro. E nós observamos aqui que ele traz o nosso rosto mais próximo do que o natural. São aqueles espelhos que a pessoa olha de um lado, a pessoa está no seu natural. Olha do outro lado, no reverso do espelho, parece que o rosto aumentou, foi ampliado. E quando está no natural, não consegue ver uma coisa pequena aqui, outra ali, outra aqui. Mas quando aproxima para o outro lado, para o convexo, o côncavo, então ele vai mostrar com perfeição qualquer impureza que tenha. Já o espelho convexo, a curvatura dele é para fora. Então, ao invés de ele deixar no normal ou de ele aumentar, ele vai distorcer a imagem. A palavra de Deus, ela é um espelho que mostra o natural. E quando nós procuramos nos inteirar mais profundamente na palavra de Deus, parece que o foco aumenta e aí o espelho se torna aquele côncavo. Ele abre a nossa imagem comparando-se com a palavra, porque o espelho está comparado à palavra. Então, quando nós nos defrontamos diante da palavra, ele ressalta a nossa condição, a nossa vida, e é ali que nós encontramos aonde estamos sendo cumpridores, aonde estamos seguindo e aonde está havendo em nós algum defeito, alguma mancha, alguma desobediência. Então, a palavra de Deus, ela tem este sentido como espelho, ela vai mostrar. E ele então orienta aqui dizendo, é semelhante ao varão que se contempla no espelho, só que, como ele não é praticante, é somente ouvinte, é aquela pessoa que vem no espelho, olha, vê a si como está, e sai, dá-se por satisfeito e segue adiante. Nem bem distanciou-se do espelho,
já esqueceu qual foi a imagem que viu lá. Assim é aquele que é ouvinte, ele tem a palavra de Deus exposta diante dele, só que quando ele dá um outro sentido, ele esquece tudo, não se lembra mais de nada. E tem que voltar ao espelho novamente. Não existem pessoas assim, que diz que eles não saem do espelho. Por quê? Porque olha no espelho, está tudo bem. Ele dá uma voltinha, volta lá no espelho de novo. Por quê? Porque esqueceu a imagem que ele viu lá. Não ficou gravada, nem na mente e nem no coração. A palavra de Deus como espelho, nós precisamos tê-la na mente e no coração. Não somente na mente. Se tiver ela só na mente, não vai influir muita coisa. Mas se ela estiver na mente e no coração, ela tem uma força profunda de moldar a nossa vida, de formar em nós o hábito de ouvir e praticar. Era isso exatamente o que Tiago estava orientando aqui, que não fôssemos somente ouvintes, como que dizer, ouvintes esquecidos. A pessoa que ouve, mas não consegue definir nada, não consegue discernir nada, o que ele precisa fazer em função daquilo que ouviu. Mas a necessidade é de ser praticante. Não é importante ouvir muita coisa, mas o primordial é ouvir e aquilo que ouvir procurar colocar em prática, praticar. É isso que Tiago está orientando aqui, dizendo o seguinte: porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Tem muitas pessoas assim, ele sempre está ouvindo falar da palavra, sempre uma coisa aqui, uma coisa ali, outra lá, mas não grava nada, não pratica nada, parece que se contenta somente em ouvir. E a semelhança de um discurso, que não tem nenhuma outra finalidade, a não ser ouvir e deixar o vento levar. Só que a palavra de Deus não é discurso vazio. A palavra de Deus é viva, é poderosa. E, portanto, quando ouvimos a palavra, nós precisamos nos colocar em disponibilidade diante da palavra de Deus para que ela realize em nós aquele propósito que está inserido nela. Foi o que Deus disse através de Isaías: assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. Então ela vai trazer frutos. Então o que Tiago diz aqui é isto: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisto persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que precisamos e devemos nos colocar frente à palavra de Deus, tê-la como um espelho diante de nós, e ali a nossa imagem vai aparecer naquele espelho. Ela pode ser uma imagem normal, como ela pode ser uma imagem deformada. Se ela está normal, condizente com o que diz a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Se a nossa imagem, a nossa aparência, à luz do que diz a palavra de Deus, está deformada, então nós precisamos atentar para praticar aquela palavra que está apontando alguma irregularidade na nossa vida, ou seja, na nossa comunhão com o Senhor, que está nos trazendo prejuízos. Por isso que a palavra de Deus é como espelho. Uma pessoa em sã consciência, quando ele olhar-se diante do espelho e ele vê uma mancha, uma pequena sujeira no rosto, dificilmente ele vai sair daquele espelho e vai dizer: está tudo bem. Não,
ele vai ficar preocupado. A mancha aqui, a sujeira é aqui, ou então aqui, e corre, vai fazer o quê? Vai limpar. É o que a palavra de Deus faz em nós. Ela mostra a nossa condição, mas ela traz a água para limpar. A palavra de Deus é como água, que purifica, que limpa. E Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando Tiago diz que é para sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, sendo enganados por discursos, isto quer dizer que, para a palavra de Deus ter efeito na nossa vida, nós precisamos praticar o que ela diz. Observe o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é simplesmente dizer e repetir as coisas, mas é vivê-las, é praticar. É isso que Tiago escreveu aqui. Sede cumpridores da palavra. Há muita gente que são verdadeiros papagaios. Eles escutam alguém dizer, eles decoram um texto e ficam repetindo vez após vez, mas nunca pratica aquele tipo de palavra que ele está repetindo. Então, pode ter efeito para outro? Pode, porque se o outro ouvir e praticar, ele vai ter resultado. Mas quem está dizendo, se simplesmente só está falando e não praticando, para ele próprio não está tendo valor nenhum. Por isso que muitas pessoas se enfadam da palavra. Não é que a palavra traz enfado, é que a pessoa está mais decidida a viver a sua maneira do que acertar-se dentro do que a palavra mostra. E nós, para estarmos bem diante de Deus, nós precisamos nos conferir à luz do que diz a palavra de Deus. Se ela mostrar deficiência, falha, mancha na nossa conduta, nós temos que corrigir. Se ela diz que nós estamos distantes, nós temos que aproximar. Então, é isso que Tiago está dizendo aqui. Em Lucas, no capítulo 6, o versículo 46, também são palavras de Jesus. Está escrito assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Está ligado a ser ouvinte e não praticante. Ora, como é que vai chamar de Senhor e não vai praticar o que o Senhor manda fazer? É um ouvinte esquecido. Como também em Romanos, no capítulo 2 e o versículo 13, está escrito assim: Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam. Então não é simplesmente ouvir, mas é ouvir e praticar. A tônica da exortação de Tiago aqui é esta: é ouvir e praticar. Quando ouve e pratica, os resultados aparecem. A transformação se realiza e leva a mim, a você, a cada um de nós, para que nós estejamos mais aproximados do Senhor. Quem é que faz isso? É o poder da palavra. Quando olhamos em 1 João, no capítulo 3, o versículo 7, o apóstolo deixou escrito assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Pratica. Ele não diz quem ouve falar de justiça, mas ele diz quem pratica. É o que Tiago está enfatizando aqui. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ele diz aqui: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Ou seja, alguém que vai ouvir e vai praticar, que é o fazedor da obra. Olha o que diz a palavra: este tal será bem-aventurado no seu feito.
ele tem uma promessa de Deus de bem-aventurado. Deus abençoe a irmã Georgina Santana. Então ele tem aqui uma promessa de Deus, mas é preciso isto, é preciso praticar. Praticar. Agora, pense por um momento. De que forma o espelho divino está mostrando a minha imagem, a tua imagem, a nossa imagem? Será que o espelho de Deus, que é a palavra, ela está mostrando o normal, que tudo está de acordo? Ou ela está mostrando alguma deficiência na nossa imagem, que precisamos corrigi-la? Então, o ensino de Tiago é esse, é para que a gente, ao olhar a palavra, possamos examinar a nossa conduta, a nossa vida, se nós estamos de acordo. E estar de acordo significa ser um cumpridor da palavra. A palavra de Deus é para ser ouvida, crida e obedecida. Então, quando ouvimos, cremos e obedecemos, então nós somos beneficiados com a ação da palavra de Deus. Porque se nós ouvimos e não crermos nela, se tornar somente um ouvinte esquecido e não colocá-la em prática, não vai ter resultado nenhum na nossa vida. E é o que as pessoas vão dizer, para fulano resolve, para fulano funciona, mas para mim não funciona. Ué, por que funciona para um e não funciona para outro a palavra de Deus? Porque ela é eficaz em uns e não é em outros. Simplesmente por esta reação. Como é que você reage à palavra de Deus? Quando ela mostra alguma deficiência na minha, na sua vida, como é que nós reagimos? Nós procuramos corrigi-la à luz do que diz a palavra de Deus, ou a gente deixa para lá? Não tem problema, deixa assim mesmo. Não. Nós precisamos olhar e observar. Então, por isso que ele diz aqui, sede cumpridores da palavra. Cumprir é ouvir, crer e praticar. Ouvir, crer e praticar. É esse trinômio. Ouvir, crer e praticar. Quando fazemos isso, então, nós receberemos aqui o que diz, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Eu quero receber essa bem-aventurança. Creio que você também deseja receber do Senhor essa bem-aventurança. É possível? Sim, plenamente possível. Como? Quando nós ouvirmos a palavra e formos praticantes, cumpridores, praticar, obedecer, colocar os nossos pés para caminhar de acordo com aquela palavra que nós ouvimos. Então ela vai entrar no nosso ouvido e vai descer ao nosso coração e o nosso corpo vai obedecer o comando da palavra de Deus e nós vamos caminhar praticando a palavra de Deus, vivendo à luz do que Deus diz na sua palavra. Então, observe a partir de hoje, tenha a palavra de Deus como um espelho. O que você vê no espelho? Você vê a você mesmo. Se tudo está bem, você se dá por satisfeito. Se não está bem, você fica insatisfeito e vai procurar corrigir. Se a palavra de Deus lhe mostrar que tudo está bem, glorifique a Deus. Se a palavra mostrar que as coisas não estão bem, procure corrigi-la de acordo com o que diz a palavra, ou seja, praticar. É a prática que vai abrir os resultados de Deus para a melhoria da nossa vida de fé e de comunhão com o Senhor. Então, quando nós entramos neste caminho de ouvir e praticar, nós somos bem-aventurados pelo Senhor. Eu desejo que você seja bem-aventurado, mas da próxima vez que você ouvir a palavra de Deus, não deixe que ela se perca, mas ouça e pratique. Fazendo assim,
você vai ter resultados que vão te ajudar, te fortalecer, te encorajar, te dar o amadurecimento e o crescimento espiritual. Você vai ter experiências profundas com Deus, mas seja um praticante da palavra de Deus. Querendo Deus, amanhã